Eu namoro com a ideia de fazer esse vídeo desde o início do canal, vocês sabem, eu fiz alguma outra coisa parecidinha e tal, mas essa, vamos dizer que é o meu ranking definitivo, meu top 10 Stephen King. Eu tava com saudade de falar de Stephen King, vocês estavam com saudade de me ouvir falar de Stephen King? É muito bom. Eu quero começar pedindo desculpas, eu tô um pouco gripado, isso talvez seja visível, mas eu não queria atrasar mais o vídeo. E vou começar com algumas menções honrosas que infelizmente eu não consegui espaço no meu top 10. A começar por Escuridão Total Sem Estrelas, que é a minha coletânea de novelas favorita do King. Tem muita coisa brutal aqui, eu adoro. Billy Summers, um dos livros mais recentes do King. Eu não esperava gostar desse livro tanto quanto eu gostei, e por isso eu vou deixar ele de menção honrosa aqui, porque ele é muito bom. E por fim, esse aqui vai deixar muita gente puta, mas It, a coisa, não conseguiu espaço no meu top 10. Vou fazer o que, né? Muita gente vai ficar pistola, mas a lista é minha. Sem mais delongas, vamos logo, porque eu não quero que esse vídeo fique longo. Em 10º lugar temos O Apanhador de Sonhos. Ah, Renan, tirou It e deixou O Apanhador de Sonhos? Sim, foi. Esse livro ele une muita coisa que eu gosto, né? A escrita do Stephen King e o fato dele trabalhar com uma parada que sempre me aterrorizou, que é esse lance de alienígenas e tal. Temos 4 protagonistas aqui, os 4 protagonistas são muito bem desenvolvidos, eu gosto de cada um deles, o que é uma pena porque durante essa jornada a gente vai perder alguns deles. Esse livro fez eu temer pelos personagens dele e os destinos de cada um deles não poderiam ser mais perfeitos pra mim. Tem uma atmosfera muito macabra em relação à invasão alienígena desse filme. A gente sente o impacto de cada ataque, a gente sente o impacto de cada morte, todo o lance envolvendo os poderes sobrenaturais que essa galera consegue quando eles são crianças, eles conhecem esse outro personagem que é o Duddits. Tudo isso eu acho, apesar de um pouco confuso, extremamente bem escrito. É um dos meus livros favoritos do King, com certeza, apesar de ser um livro que divide muitas pessoas. E para continuar, não temos um livro de Stephen King, temos um livro de Richard Bachman, A Maldição. Na época que eu li, na edição do Objetivo, era A Maldição do Cigano ainda. Para quem não sabe, o Stephen King teve uma época da vida dele que ele estava lançando muitos livros, toda a época, né, dele como escritor. E aí o agente dele falou que ele precisava de um pseudônimo para que ele pudesse trabalhar com outro nome, porque não dava para lançar tantos livros sob um nome só assim. E aí ele criou esse pseudônimo que foi o Richard Bachman e lançou 5 livros através dele, um deles sendo A Maldição, o primeiro livro que eu li. Aqui a gente conhece o Bill Halleck, ele é um advogado que acaba se envolvendo em um acidente de trânsito e matando uma velha cigana. Eis que um cigano, que é relacionado a essa mulher, o Thaddeus Lemke, lança uma maldição sobre ele, fala emagreça. E o Bill Halleck, que é um cara gordinho, vai começando a secar. Ele não para de emagrecer e ele começa a ficar desesperado, porque na velocidade que as coisas estão, ele vai emagrecer até a morte. É um livro curto, é um livro com uma atmosfera muito boa, todo esse lance, essa questão da cultura cigana, eu acho que é muito bem explorada. O Bill Halleck é um personagem que a princípio a gente começa a achar desprezível, porque ele escapa do lance de ter matado a mulher atropelada, muito por conta das conexões dele como advogado, mas a gente vai sentindo o desespero do personagem, cara. Eu acho incrível essa parte, porque não tem o que fazer, sabe, cara? Por mais que ele tente comer, ele não para de emagrecer e vai te dando uma agonia absurda. É um livro muito aflitivo, como todos os livros que o King escreveu sob esse pseudônimo, que foi o Richard Bachman, né? Ele costuma pegar bem mais pesado nesses livros. Esse livro ele combina o suspense e o terror e a escrita inconfundível do King para nos dar uma pérola que pouca gente fala. Em 8º lugar temos a nossa primeira chaproca, Sob a Redoma. Eu gosto de falar que esse livro é o Big Brother dos livros do Stephen King. Ele prende várias pessoas em um local isolado, que é essa cidade Chesterfield, que foi envolto em uma redoma que ninguém sabe de onde veio ou por que tá ali. E ele observa de perto a vida de cada uma dessas pessoas, cara. É um livro cidade do King, como eu gosto de definir, né? Que é esse livro que ele pega essa cidade e vai explorando uma partezinha de cada habitante. No final ele junta tudo isso. E Sob a Redoma é um dos melhores livros de cidade do King. Para começar, ele tem um dos melhores vilões que o King já desenvolveu, que é o Big Jim Rainey. Eu acho muito legal quando o King ele foge do sobrenatural para construir um vilão humano. E o Big Jim talvez seja o vilão mais relacionável que a gente tenha em toda a obra do King. Porque ele é um político ultra religioso, daqueles que a gente sabe como é. Ele é um cara grandão que tem muito poder sobre a cidade.
e por conta disso ele sente que ele tem a liberdade de fazer qualquer coisa com aquelas pessoas. E depois que todo mundo fica preso dentro dessa redoma, ele passa a se tornar uma espécie de ditador daquela cidade. É muito legal ver a construção política desse livro, é muito legal ver as pessoas da cidade se unindo para se rebelar contra essa grande ameaça que o Big Jim se torna. E é muito legal ver eles tentando descobrir também o que é essa redoma, por que ela tá aí. O governo tenta ajudar, tenta fazer uma porrada de coisas, mas essa redoma simplesmente não sai. O final dele eu acho um pouco expositivo demais, mas o livro como um todo remedia isso bastante. A gente tem personagens magníficos aqui, é muito bom acompanhar todos eles, e um bom vilão é sempre bom em um bom livro. Então, Sob a Redoma, número 8. Vamos agora para um clássico, A Zona Morta. Eu, na verdade, reli esse livro, acho que tem uns 2 anos, e ele... Cara, ele cresceu muito no meu conceito. Pra mim ele era só um livro comum do King, e depois que eu li pela segunda vez, com a cabeça um pouco melhor e tal, porque eu li esse livro eu era muito novo pela primeira vez, eu vi o quanto essa narrativa cheia de tensão e até com alguns clichêzinhos consegue ser tão formidável. Aqui a gente acompanha o John Smith, ele é um cara comum, já começa pelo nome John Smith, como o meu amigo Ricardo gostou de falar num dos nossos eventos sobre Stephen King, é o Joãozinho da Silva, né? O nome mais comum de americano possível. E depois de 4 anos e meio ele acorda de um coma causado por um acidente de carro, e ele percebe que ao tocar as pessoas ele consegue ver partes do futuro delas, coisas que elas vão fazer, algumas intenções. Nada tá fora do alcance do John. Ele toca em você, ele vê coisas ruins que você já fez, coisas ruins que você pretende fazer, coisas ruins que você está fazendo. E aí ele começa a usar esse poder para tentar impedir algumas coisas. Um serial killer, uma grande catástrofe que tá para se aproximar. É incrível. Esse livro aqui, ele mostra como King é mestre em botar pessoas comuns em situações absurdas e ver o que sai disso. O John Smith não tinha como ser um americano mais médio, sabe? Ele é simplesmente um homem comum que tá apaixonado, fica 4 anos e meio em coma, é uma tragédia que acontece na vida dele. Ele já tem que lidar com isso, né? Com estar voltando de um coma e com as sequelas que isso traz. E fora isso, ainda tem esses poderes sobrenaturais que começam a se manifestar nele. Ele é um livro que ele trabalha muito a condição humana e eu não consigo pensar em um livro que faça isso melhor que A Zona Morta. Para outro livro-cidade, temos a segunda obra publicada de Stephen King, Salem, que antigamente saiu aqui como A Hora do Vampiro. Sim, é um livro sobre vampiros, e eu não sei como ter uma parada mais clássica em terror do que um vampiro, né, que é uma criatura clássica do cinema e da literatura. Temos aí Drácula, temos aí diversas histórias que tem o vampiro como protagonista, mas Salem consegue ser a melhor delas. E não é só porque eu sou beat do Stephen King. Salem, de fato, é a minha história favorita sobre vampiros. Temos essa cidade de Jerusalem's Lot, no Maine, óbvio que é no Maine, sempre é no Maine para Stephen King, e uma criança aparece morta, em condições esquisitas. Na mesma época em que 3 forasteiros chegam em Jerusalem's Lot. Entre eles temos o Mark e o Sr. Kurt Barlow. Eis que a cidade, sim, é o livro Cidade do King, se torna palco de uma trama macabra. As pessoas começam a morrer de formas inexplicáveis, a noite parece não ser mais tão segura quanto antes, as pessoas se sentem presas àquela cidade e todas aquelas figuras estranhas que chegaram começam a se tornar muito suspeitas. É um livro que durante um tempo é muito difícil definir um protagonista dele, mas que quando todos esses papéis se definem, quem é o protagonista, quem é o vilão, ele cresce em um nível absurdo. Ele tem um início um pouco lento, mas isso é de praxe do King, às vezes acontece. O início é lento, mas o final é magnífico, na minha opinião, um dos melhores finais que o Stephen King já desenvolveu. E agora, para Magnum Opus do King, vamos falar de A Torre Negra, porque o melhor livro desses 7, ainda não li todos, né? Mas o último que eu li, na minha opinião, foi um dos melhores, e ao que muita gente diz, é o melhor da série. Eu tô falando, obviamente, de Mago e Vidro. Nesse livro a gente explora muito mais sobre o que são os pistoleiros, o que foi o passado do Roland Shen, o nosso pistoleiro, o nosso protagonista, como o Roland se tornou o último pistoleiro e o que a Torre Negra tem a ver com isso tudo. É sensacional, cara. Eu não tenho como descrever uma narrativa mais épica do que é Mago e Vidro, né? A Torre Negra é uma história muito épica de fantasia, mesclada com todos esses elementos de terror e suspense que o King gosta de trazer pra gente. E eu acho que no Mago e Vidro ela chega em seu ápice. E isso até me preocupa um pouco pros próximos livros, porque eu meio que sinto que nenhum deles vai atingir o nível de excelência que Mago e Vidro tem. Não tem como eu falar muito sobre esse livro porque ele é o 4º livro de uma trilogia, né? E muita gente não leu, então
Começa pelo Pistoleiro, que apesar de ser um livro um pouco difícil, apesar de ser um livro pequeno, tudo isso vai se pagar, porque você vai chegar em algumas histórias maravilhosas a partir do segundo livro, principalmente nesse quarto aqui. Em quarto lugar, a gente tem a maior homenagem que o King fez a histórias clássicas de terror com Revival. A gente tem tudo aqui. A gente tem Mary Shelley com seu Frankenstein, a gente tem o horror cósmico de H.P. Lovecraft, aquele racista do caralho. Tudo isso embalado em uma história coming of age que tem como ponto central uma relação entre o nosso protagonista, o pequeno Jamie Morton, que a gente vai ver crescendo, se tornando um astro do rock viciado em heroína, e a figura misteriosa do reverendo Jacobs, que depois de passar por uma tragédia pessoal, começa a experimentar com ciência de cura. Esse livro, quando eu li ele pela primeira vez, eu peguei ele às 10 da manhã e eu acho que 6 horas da tarde eu já tinha terminado ele. Ele é tão bom assim e tão fluido assim. Eu considero ele um livro bastante pessimista, apesar de alguns tons de otimismo que ele demonstra pelo meio dele. O final dele é uma parada muito pra baixo. Todas as homenagens que o King faz ao terror clássico cabem perfeitamente aqui. Revival é um prato cheio se você gosta de terror. Eu sou muito fã de terror, vocês sabem. Então ler esse livro foi uma maravilha pra mim. Eu pensei que ele ia ficar no top 3, mas não deu. Em terceiro lugar temos a chaproca máxima do King, Dança da Morte, The Stand. Esse livro aqui fala sobre uma pandemia, gatilho, que acaba levando embora quase toda a população do planeta Terra, ficando apenas, acho que 1%, alguma coisa assim. Ele tem toda a dinâmica de um livro cidade do King, mas ele não é um livro cidade. Ele acompanha várias pessoas em diferentes pontos dos Estados Unidos tentando sobreviver a essa catástrofe. E sim, essa catástrofe tem elementos sobrenaturais quando essas pessoas se juntam e formam dois times, né? Um desses times sob a tutela da mãe Abigail, que é uma figura central dos mocinhos, e o outro time sendo os esparros do Randall Flagg, que é o melhor vilão que o Stephen King já desenvolveu. É aquele cara que vai dar o recadinho do capeta no teu ouvido, sabe? Ah, faz isso aqui. Os poderes dele estão além da compreensão humana. Ele é o famoso Homem de Preto, ele aparece em várias obras do King. E na minha opinião, de merda, ele é a melhor coisa que tem nesse livro. E apesar dele ser um livro longo, eu te garanto que ele vai passar voando. Em segundo lugar, temos um dos livros mais cruéis que eu li na minha vida, O Cemitério. A gente vai conhecer o Louis Creed, ele é um médico, ele acabou de se mudar com a família dele para uma casa de grande estrada. Sua esposa, seus 2 filhos, seu gato. Mas tudo muda quando um dia o gato da filha dele é atropelado. E aí o Judge Crandall, que é um dos personagens coadjuvantes mais incríveis que o King já escreveu, mostra pra ele um lugar que é o cemitério de animais. Lá eles enterram esse gato e depois de um tempinho ele volta. Mas é óbvio que ele não volta normal, né? Essa história é um clássico, eu creio que muitos de vocês sabem do que ela se trata. E esse livro ele tem como ponto central o luto, a morte. Como muitas vezes é melhor você aceitar que uma tragédia aconteceu na sua vida do que você tentar remediar ela de algum jeito. Sim, tragédias acontecem aqui, mais de uma. E o cemitério de animais, aquele cemitério que traz os seres de volta à vida, começa a ser uma proposta muito tentadora para o nosso protagonista, para o Louis. Mesmo com todos os avisos que o vizinho dele, o Judge Crandall, dá, ele simplesmente não ouve. O luto é forte demais. E é só o início do que é uma das melhores histórias de terror que eu li na minha vida, se não a melhor. Esse livro é terror puro em sua melhor forma. Isso aqui é o que consagra o Stephen King como o escritor de terror que ele é, apesar de eu não considerar ele só um escritor de terror. Ele é um escritor. Ele é um cara que faz livros tão bem em outros gêneros do que ele faz com os livros de terror. E para provar isso, temos o nosso primeiro lugar. Novembro de 63. Em partes ficção científica, em partes ficção histórica. 100% um livro foda. Nesse livro a gente conhece o Jake Epping, o melhor protagonista da história da literatura, com 1000 perdões. É impossível você ler esse livro sem se apaixonar pelo Jake. Ele costuma frequentar esse restaurante, o restaurante do Al, até que um dia o dono desse restaurante chega nele e fala: ó, seguinte, tem um buraco de minhoca aqui atrás do meu restaurante, ele vai te levar para 1958 e você vai tentar impedir o assassinato do Kennedy. Eu tava tentando, mas eu fiquei doente e não deu. Caralho, mas assim? Sim, assim.
E eu vou te falar, cara, essa premissa ela é só a base do que esse livro é. Apesar do ponto central da missão do Jake Epping ser impedir o assassinato do Kennedy, o livro acaba não sendo só sobre isso. Ele descobre uma nova vida em 1958 e acompanhar ele lá é sensacional. Porque, tipo, o Kennedy ele foi assassinado em 1963, novembro de 63. Tá no título. Então o Jake precisa viver esses 5 anos no passado para que ele chegue no dia da morte do Kennedy, ou que ele tente impedir isso antes. E aqui nesse livro não tem teoria da conspiração. Quem matou o Kennedy mesmo foi o Lee Harvey Oswald. Então ele começa a espionar o Oswald, começa a observar como é que é a vida dele. E nesse meio tempo ele consegue uma vida para ele. Ele começa a dar aula em 1958. Ele conhece uma moça que é a Sadie Dunhill e forma um dos melhores casais da história de literatura, cara. Acompanhar o Jake não só na incursão dele para salvar o Kennedy, mas para meio que salvar a própria vida, porque ele estava numa força gigante no presente. É o que torna esse livro o melhor livro que eu li na minha vida. Toda a narrativa em primeira pessoa, toda a questão do suspense e o terror também, porque obviamente esse livro não escapa de ter um pouco de terror. A motivação principal do Jake para voltar pro passado, por que ele aceita essa missão, tudo que ele vive lá, cara, todo o drama que ele tem com a Sadie e com outras pessoas que ele conhece, toda a vida que ele consegue nesses Estados Unidos de 1958, as referências a outros livros do King, tem referência a It, tem referência a várias coisas aqui que você, como fã de King e fã de terror, vai adorar. Novembro de 63 é um livro que merece um vídeo só pra ele, eu estou devendo de fazer e eu vou fazê-lo, mas por enquanto fiquem sabendo que esse é o melhor livro que eu li na minha vida, e eu tenho certeza que se você ler, mesmo não gostando de história ou de ficção científica, vai ser um dos melhores livros que você leu. Pode ter certeza. Pegue e leia. Esse foi meu top 10 do Stephen King, o meu autor favorito, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários os top 10 de vocês, top 3, top 5, tanto faz. Deixe qual é o seu livro favorito, deixa por que você discorda de mim ou por que você concorda comigo nessa lista aqui. E é isso, eu vou ficando por aqui. Falou!